Olá, sou o reverendo Jair de Almeida Júnior e hoje vamos dar continuidade à análise do Sermão da Montanha, especialmente o que diz respeito às bem-aventuranças. Vamos iniciar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu nos dás a compreensão, ó Deus, da tua verdade e pedimos, ó Deus, que nos faças conhecer cada vez mais a tua alegria. Queremos viver para a tua glória, queremos experimentar, ó Deus, as bênçãos do Senhor para a nossa vida. E tudo isso, ó Deus, para o progresso do teu reino, para a honra e glória do teu nome. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Oramos no nome de Jesus. Amém. O texto que nós temos, que é a continuação, portanto, do que falamos no Sermão da Montanha. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós devemos entender que quando Jesus, então, fala das bem-aventuranças, ele está num contexto muito especial e muito específico do seu ministério. Se nós fôssemos setorizar, se nós fôssemos indicar em que parte do ministério de Cristo Jesus estava, ele estava no início. Ele estava na região da Galileia, as multidões começavam a se aglomerar ao seu redor, como que interessadas, mais do que curiosas, já interessadas naquilo que ele passou a ensinar, aquilo que ele pregava. Nós vimos que Jesus se assentou, aliás, que Jesus esteve com seus discípulos, os discípulos se assentaram e Jesus ensinou objetivamente os seus discípulos que o Sermão da Montanha é o maior discurso que Jesus proferiu e é destinado especificamente aos seus discípulos. Mas uma coisa que não pode nos passar despercebida é esse contexto. Jesus estava num monte. Jesus subiu ao monte, que na verdade eram colinas, né? Como o relevo de Israel é extremamente desgastado, os maiores montes são pequenos comparados até ao que nós temos aqui no Brasil, que já não é um relevo tão alto, né? Mas ainda menor na região da Palestina. Então, por exemplo, quando se diz o Monte Sião, se você não soubesse que era um monte, talvez você nem o reconheceria, porque é simplesmente uma elevação, uma pequena elevação. Então, quando nós falamos do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, eram colinas, né? E Jesus, então, fazendo uso deste relevo, como se fosse uma espécie de concha acústica, ele conseguia falar a muita gente. Mas o ponto é o monte. Não era apenas uma questão estratégica, não era apenas um recurso, uma ferramenta para falar a muita gente. A questão é que Jesus, como profeta semelhante a Moisés, também como que promulga a sua lei no monte. Na verdade, Jesus vai dizer no Sermão da Montanha que ele vem cumprir a lei. Mas ele, como profeta semelhante a Moisés, ele também dá os seus ensinamentos ao seu povo no monte. E isso é uma coisa que deve ser reparada. O que nós vemos, portanto, no Sermão da Montanha é a aplicação da lei nos mais diversos, nas mais diversas situações do povo. É Jesus ensinando como viver em várias situações da vida do discípulo. Curiosamente, ele não começa com a lei, mas ele começa com a felicidade, com o conceito de bem-aventurança. E bem-aventurado quer dizer exatamente feliz, mas não é uma felicidade qualquer. Então, reparem que o objetivo da lei é trazer ao homem a possibilidade de uma vida feliz. A lei não foi dada como se fosse um Deus despótico, colocando limites porque ele manda a atividade do homem.
Apesar de ele ser soberano e, de fato, poder colocar limites do jeito que ele bem entende, segundo o seu próprio ser santo e perfeito, o objetivo de Deus é coibir o pecado e, mais do que isso, dar ao homem as condições de ter uma vida melhor possível. Nós podemos ver nas Escrituras, na lei de forma geral, como se fosse o manual de instrução do homem. A forma de viver, como nós devemos viver o melhor possível para a honra e glória de Deus, mas também para não nos colocar em problemas. Nós já falamos sobre isso. Então, quando falamos de bem-aventurado, estamos falando de uma felicidade fruto da própria salvação. Hoje, quando o homem fala de felicidade, é como se ele pensasse na realização dos seus sonhos. Aliás, hoje em dia se fala muito de sonhos, dos homens buscarem os seus sonhos, como se Deus ficasse realizando o sonho de gente. Isso é um absurdo. O sonho do crente é servir a Deus. O sonho do crente é viver de acordo com a vontade de Deus. A felicidade do crente está na vontade de Deus e não na sua própria. Deus não está para o crente como aquele que realiza as vontades do ser humano, a vontade do homem. Não é isso. Então, reparem, a felicidade nossa está na vontade de Deus e não na nossa. Então, a bem-aventurança, essas que são listadas aqui, elas, na verdade, estão indicando uma única felicidade, uma única bem-aventurança, que é a bem-aventurança eterna. É ser alvo da salvação. É você ter Deus em sua vida. É você ser templo do Espírito. É você viver para a glória de Deus. Então, o mundo concebe felicidade como se fosse uma ausência de problemas, como se fosse a realização das vontades do homem. No entanto, a verdadeira felicidade é aquela que persiste durante toda a vida. E a felicidade, do ponto de vista bíblico, não é emocional, não é sentimental, não é simplesmente sentir-se feliz. A felicidade do crente é uma certeza. A felicidade do crente é você crer piamente em Jesus Cristo. E isso é um dom de Deus. Isso Deus nos dá. Isto vive todo aqueles que creem e confiam em Jesus Cristo. Então, não é você ter os seus desejos realizados exatamente. Mas repare, a felicidade do ponto de vista bíblico, ela não se opõe à tristeza. Eu posso estar triste, chorando a morte de um ente querido, e ainda assim, do ponto de vista das Escrituras, se eu confio em Deus, sou feliz. Por que isso? Porque a tristeza é emocional. A tristeza é uma reação emocional a uma perda, a um sofrimento, a alguma coisa desse gênero. No entanto, para aquele que confia verdadeiramente em Deus, ele consegue ler os acontecimentos sob uma outra ótica, através de um outro prisma. Ele vê os acontecimentos como resultado da vontade de Deus. Deus permitiu assim, Deus dirigiu dessa forma. Por isso, ele é apto a aceitar os acontecimentos, por mais difíceis que eles sejam. Então, reparem que a nossa vontade, ela muitas vezes se levanta contra a nossa felicidade. Quando é que isso acontece? Quando eu não aceito, quando eu não assimilo os acontecimentos difíceis, as perdas, os sofrimentos. Quando eu me levanto contra Deus, ao invés de aceitar aquilo que aconteceu. É interessante que a ideia de Deus já levou tanta gente a assimilar verdadeiros golpes, verdadeiras tragédias na vida. Se nós pensarmos aí há cerca de 40, 50 anos, nos interiores, era comum uma mulher ter 15 filhos, 10 filhos, e ela simplesmente dizia, olha, eu tive 15 filhos, 5 morreram, 3 morreram. E essa mulher, ela
uma trabalhadora do campo, ela não se entregava à dor e à tristeza, ela reagia. E algo que a estimulava a isso era exatamente a ideia: Deus quis assim, Deus levou. O apóstolo Paulo, quando encontrou com Cristo no caminho de Damasco, aliás, Cristo foi ao encontro dele, o que nós vemos, a advertência de Jesus a ele foi: dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Recalcitrar é ser teimoso. O aguilhão era uma vara pontuda, não pontiaguda a ponto de furar os animais, mas era usada para cutucar os animais para que eles andassem. Mas se você fizesse força contra o aguilhão, você ia se ferir, você ia se machucar. Quando nós nos levantamos contra a vontade de Deus, quando nós não aceitamos os acontecimentos, é isso que acontece. Uma pessoa que, diante de uma perda, diante de uma situação muito difícil, é difícil, ela vai chorar, mas ela aceita, ela não entra em depressão, ela não é consumida pela amargura. Então, percebam que muitas vezes o nosso problema é a nossa arrogância diante dos acontecimentos, diante de Deus, de não aceitar as coisas, de não saber administrar os problemas. E é apenas em Deus que nós conseguimos isso. Então, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, Deus não tem prazer no sofrimento nem dos homens piores que existem no mundo. No entanto, o fato de vivermos nessa terra, um mundo caído, né, um mundo que tem a morte como característica, tudo morre nesse mundo, né, tudo que tem vida morre, portanto, não é uma vida plena, porque ela morre. Nós até nos alimentamos de coisas vivas, de animais vivos, nós os abatemos para comer. Né? Então, a morte é até mesmo meio de sustento para a nossa vida. Tanto é que ela caracteriza essa vida. A nossa vida, essa existência, é tão caracterizada pela morte que nós até mesmo usamos da morte para sustentar a vida. Então, nós temos que entender que a realidade deste mundo é uma realidade que envolve, sim, perdas, dores, dificuldades, mas Deus é tão misericordioso que, mesmo sendo o homem um pecador e indigno de Deus, Deus ainda assim lhe dá tantas coisas agradáveis, dá o sustento, tantos momentos de alegria. Mas nada se compara à alegria, esta força que vem de Deus, a presença de Deus em nós, nada se compara à paz e à segurança para viver. A alegria que nós temos em Deus é a alegria de crer nele, é a alegria de termos certeza nele. E a certeza não é que ele vai fazer a minha vontade, mas a certeza daquilo que ele mesmo já determinou. Eu sei que mesmo que eu sofra, e muitas vezes sofrerei, Deus está comigo e Ele está me guiando pela mão. Veja, isso não é sentimental, isso não é emocional, isso é uma questão de fé, é uma questão de certeza em Deus. E essa é a nossa alegria. Se nós cremos em Cristo, diz a Escritura, nós somos salvos. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se eu creio em Deus, se Deus assim se revelou a mim, eu tenho vida eterna, eu sou um salvo. E sob essa certeza, eu caminho, eu vivo, sabendo que Deus vai adiante de mim e comigo, que Deus aplana o meu caminho, que Deus é a minha força. Então, é importantíssimo nós considerarmos isso, considerarmos a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é circunstancial, não é situacional, não está ligada a um contexto específico de coisas favoráveis a mim. A verdadeira alegria, ela
ultrapassa os problemas, né? Aquele que crê em Deus, ele não está feliz, ele é feliz. Aquele que crê em Cristo, ele não tem uma situação feliz, ele vive a sua vida de forma feliz, entendendo a felicidade dessa forma que nós já dissemos, né? Então, o objetivo de Jesus no Sermão da Montanha é mostrar-se como o profeta semelhante a Moisés e mostrar como a lei deve ser vivida. Nós já falamos que Deus deu a lei através de Moisés em tábuas de pedra, mas nós recebemos esta lei no Novo Testamento, a mesma lei de Moisés, na vida de Cristo. Ele veio cumprir, portanto, a vida de Cristo é o exemplo, a vida de Cristo é a fórmula de como viver de forma feliz. O próprio Cristo foi o homem mais feliz que já passou por esta terra, neste mundo caído. Ele, Deus homem, mas em sua humanidade, ele viveu a confiança inabalável no Pai, a fé que era muito maior do que um grão de mostarda. Jesus, em tudo o que fez, ele não fez pelo poder divino que tinha, apesar de ser Deus. Ele fez como homem que cria plenamente em Deus. Ele foi plenamente revestido pelo Espírito Santo quando João Batista o batizou. E nisto ele recebeu todos os dons espirituais. Ele cria em Deus como uma realidade muito maior, muito mais real até mesmo do que nós somos capazes de alcançar. E por isso, a sua vida, os seus pensamentos estavam em linha com Deus. Jesus não podia fazer algo diferente da vontade de Deus. O seu coração, a sua alma estava ligada diretamente ao próprio ser divino. A vontade humana não poderia ser difícil da vontade divina, não poderia ser diferente da vontade divina. E Cristo assim viveu. Em todos os seus momentos, ele viveu a plenitude da fé, e isto é a verdadeira felicidade. Então entendam, muitos acham que felicidade é ficar rindo. Quem já tem 50 anos, como é o meu caso, lembra-se do Bozo. O Bozo terminava os seus programas dizendo sempre rir. Então, reparem, sempre rir é lema de palhaço. Jesus, nas Escrituras, não há um único texto que diga que Jesus sorriu. Mas há 3 textos que falam que Jesus chorou. Ele chorou no Getsemane, na noite em que foi traído. O autor aos Hebreus diz que ele derramou súplicas com lágrimas, então ele chorou lá. Ele chorou diante de Jerusalém, da dureza do coração daquela cidade, e ele chorou também diante do túmulo de Lázaro. Mas nenhum texto fala que Jesus sorriu. Isso não quer dizer que Jesus era contra o riso, mas certamente deixa claro que felicidade não é ficar rindo. Há pessoas que são conhecidas como pessoas felizes, alegres, porque ficam brincando e brincam até com coisas sérias que não deveriam brincar. Essas pessoas, quando falam com seriedade, geralmente vão falar de dor e tristeza. A alegria para elas se resume a brincadeiras. Elas precisam rir e fazer os outros rirem, para que elas se sintam de alguma forma positivas, se sintam alegres nesse sentido. Mas nós que cremos em Deus, nós temos que viver a felicidade a todo momento, na perspectiva exatamente da confiança que temos em Deus. Nós cremos nele, né? Então, o conceito de alegria, o conceito de alegria da verdadeira felicidade é ter Deus no coração, é ser um salvo em Jesus Cristo, é crer verdadeiramente em Jesus Cristo. E isso vai modificar completamente a nossa forma de ver todas as coisas. Ao invés de eu querer impor a minha vontade a Deus, eu vou passar a ter a habilidade de assimilar aquilo que Deus permitir em minha vida, o que quer que seja. Vou chorar, sim,
Vou rir também, mas tudo debaixo da perspectiva de que Deus é soberano e dirige a minha vida. Isso é maravilhoso. Isso é o que é a vivência da própria salvação, que é viver de forma feliz nessa terra. Que Deus os abençoe a todos. Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, graças te damos por essa breve reflexão e pedimos, ó Deus, que nós aprendamos sobre a verdadeira felicidade. Que nós não queiramos, ó Deus, colocar sobre o Senhor a obrigação de fazer aquilo que nós queremos, mas que nós, ó Deus, estejamos sempre dispostos a acolher a tua vontade, mais do que isso, a pedir por ela, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E que a nossa vontade, ó Deus, jamais se levante contra a verdadeira felicidade, querendo, ó Deus, pedir ao Senhor explicações pelas coisas que o Senhor permite em nossa vida, não aceitando, ó Deus, ocorrências difíceis, mas que o nosso coração seja maleável nas tuas mãos, que nós nos entreguemos completamente e ouçamos, ó Deus, a tua voz, que nós vivamos a tua paz, que nós, ó Deus, experimentemos a segurança, segurança para viver, que a nossa felicidade não seja circunstancial, não seja relativa, ó Deus, a uma pequena fase da nossa vida onde as coisas estão relativamente do jeito que gostaríamos, mas que nós, ó Deus, de fato, estejamos aptos a viver essa verdadeira alegria na paz, na segurança, na certeza da fé em toda e qualquer situação. E que assim o Senhor nos use para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.